Gálatas capítulo 5, verso 1. Todos acharam? Amém. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Aqui diz que a gente foi liberto. Liberto por quem? Por Jesus. Nós sabemos toda a história, que o pecado entrou no mundo, né, através de Adão e Eva, ali no Éden, que a serpente foi lá, sagaz, fez com que Eva comesse do fruto, e logo depois deu o seu marido para comer também. E aí, originou o pecado. Daí a gente já sabe toda a história do plano da redenção, que tinha que matar um cordeiro, para através desse sangue, deste cordeiro, servir de remissão pelos nossos pecados. E quem foi o cordeiro? Jesus Cristo, né? Ele veio aqui nessa terra, morreu por nós, para que através do sangue dele, nosso pecado fosse perdoado. E isso, Jesus, nesse momento, ainda faz esse tipo de expiação por nós lá no céu. Quando a gente comete pecado e pede perdão a ele. Ele vai lá e diz: Pai, meu filho pecou, mas ele veio aqui, me pediu perdão. Agora, perdoe esse pecado. A gente vive nesse momento de pecado, mas ao mesmo tempo a gente se arrepende e pede perdão a Jesus Cristo. Mas nesse contexto específico, a gente vai lá para a história do Êxodo, as 10 pragas, né? Acho que todo mundo já conhece a história, sabe como foi as 10 pragas, conhece os personagens centrais, né? Que é ali Moisés e Faraó. A gente vê ali que Faraó, ele era um personagem de quem? De Satanás. Ele induzia o povo a fazer o que ele quisesse. Ele era um ser autoritário, um rei autoritário, bastante autoritário. É assim, 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 e vocês têm que fazer, de acordo com a minha vontade. Eu não quero saber a que Deus vocês seguem, a que tipo de mandamentos vocês obedecem. Não, eu quero que vocês sigam o que eu mandar, o que eu disser. E Moisés, quando retorna de Midian, né, que ele foi expulso lá do reino, ele passa alguns anos lá em Midian e depois retorna. E ao retornar, Deus disse para ele: Moisés, você vai lá no faraó e diz que ele liberte o meu povo da escravidão. Vá lá, assim, do nada, chegou para Moisés e pediu para ele lá, pedir para o faraó libertar o povo. E Moisés: tá certo, beleza, eu vou lá. Chegou lá para faraó e pediu para que o povo fosse liberto. Naquele período, até uma criança estava sob os olhares de faraó. Ele tinha o controle da taxa de natalidade. Como? As crianças que nasciam naquele período, ou o faraó mandava matar, ou então as crianças que nascessem, né, e sobreviviam, elas tinham que prestar algum tipo de serviço para o rei. Seja na forma de arrumar o reino, ou, sei lá, dar de comer as vacas, os gados, que naquele período existiam muitos animais. A criação de gado naquele tempo, naquele período, era muito valorizado. E Faraó, ele ordenava, como eu falei, essas pessoas, essas crianças, para ajudar ele em qualquer tarefa. E foi por isso, essa forma de escravidão, que Deus pediu para Moisés ir lá para resgatar esse povo. Mas a gente vai aprender que ao decorrer do sermão, que essa liberdade, ela foi acontecendo em fases. Passa aí, Marcos. Um grande conflito. Como eu falei aqui, né? Era Faraó e Moisés. Faraó do lado de Satanás. Satanás estava comandando Faraó. E Moisés estava sob a tutela de Jesus Cristo. Né? Como eu falei, Deus mandou Moisés pedir para Faraó para libertar aquele povo. Passa aí, Marcos. Não saia do Egito. Aqui a gente vai ver o primeiro estágio de como o povo de Israel foi sendo libertado e como isso se aplica a nós hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, verso 25.
Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Ele disse: beleza, vocês podem oferecer sacrifícios nessa terra, mas vocês não podem sair desta terra. Existia naquele período um modelo de sacrifício que era adotado somente pelo povo egípcio. Mas se alguém ou algumas pessoas fizessem esse modelo diferente, eles seriam apedrejados. E o modelo de Israel era justamente aquilo que condenava eles. Se caso eles oferecessem sacrifício, era uma forma de contradizer aquele sacrifício do povo egípcio. E eles eram o quê? Se eles fizessem isso, eles eram apedrejados. Ou seja, de uma forma ou outra, eles iriam morrer ou iriam ficar ali mesmo, sem poder sair. É impressionante ver quantos cristãos se contentam com essa proposta, trazendo isso para os nossos dias, né? Eles frequentam a igreja, mas não fazem parte dela. E se fizeram, afastaram-se de considerá-la antiquada e fora de moda. Eles assistem aos cultos e às vezes até se emocionam, mas definitivamente não estão dispostos a sair do Egito e fazer parte do povo do Senhor. Muitas vezes a gente pode, se não for a gente, outras pessoas, né? Ir para a igreja está fora de moda, lá não tem atrativos para mim. Mas quem disse que Deus tem que agradar você? Às vezes a gente tem que ser um pouco forte e ver que Deus merece toda a nossa adoração. Ele que veio aqui nessa terra e morreu por nós. Ele que veio, andou naquela via dolorosa por cada um de nós. Nós temos que fazer de tudo, todo o esforço para agradar a Ele. E aqui, Faraó estava dizendo: beleza, ofereçam sacrifícios, mas não saiam do mundo. Vocês podem vir para a igreja, cultuar e tal, pode até se emocionar, como aqui fala, mas continuem no mundo. Isso agrada a Satanás, ó, e muito. Existem pessoas assim, não estou dizendo que aqui pode ter isso, mas existe esse tipo de cristão. Passei. Não se iluda. Deus quer livrar você do Egito. Ou seja, quer livrar você do pecado. A gente sabe que o pecado é uma coisa assim que não dá para explicar em palavras. Mas que é ruim, muito ruim. Muito, de verdade. Para que um Deus pudesse se fazer carne e morrer por nós, é sinal que o pecado é uma coisa muito ruim, muito abominável. Ele quer te livrar do pecado. E todo dia ele toca no seu coração. E é para isso que a gente faz essa semana jovem, com o intuito justamente de tocar nos seus corações. A gente faz todo essa coisa aqui maravilhosa, né, que a gente fez para você. E Jesus, ele se importa com você. Ele quer fazer com que você siga Ele, mas não fazendo você um seguidor forçado. Ele quer fazer um seguidor realmente que obedece a Ele por amor. E é isso que Ele fez com o povo do Egito nessa historinha específica. Ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi abrindo os olhos do povo de Israel de um jeito que eles não conseguiam enxergar como daqui essa janela. Com o pecado entranhado no seu coração. Eles adoram o Deus de Israel, mas não acham necessário sair do Egito. Para isso, vêm para o templo de Deus, prestam seu culto e logo em seguida retornam para as festas egípcias, para o dia a dia egípcio, para as canções egípcias, para o estilo de vida egípcio. A gente às vezes vem para a igreja, a gente ou qualquer outra pessoa vem cultuar a Deus, mas logo depois, quando sai aqui dessa porta dessa igreja, já está cultuando a outras pessoas no mundo, aí fora. E o tipo de idolatria hoje está muito diferente do que nesse período aqui. Nesse período aqui, eles adoravam o quê? Ídolos, pessoas, como no caso aqui o faraó, né? Todo tipo de comida era oferecida em sacrifício para o faraó. E a gente sabe que na Bíblia, qualquer tipo de animal oferecido a algum tipo de ídolo é abominação a Deus. Mas não se iluda. Isso que a gente já leu. Vocês já pararam para pensar, para observar que... Vamos voltar para o capítulo 5, que a gente não leu ainda. Fazer uma pequena observação. Êxodo capítulo 5, voltem algumas páginas.
capítulo 5, verso 1. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que celebre uma festa no deserto. Preste atenção nesse verso. Celebrar uma festa no deserto? Como assim? Uma festa no deserto a nossos olhos é agradável? Não, né? Mas a gente tem que entender o contexto que Jesus falou. No caso aqui, Deus, né? Essa festa que Jesus fala, que Deus fala no deserto, significa o quê? Da gente sair do lugar onde a gente está, que a gente está ali na nossa zona de conforto, vendo o pecado ali ao nosso redor e se retirar para o deserto, onde não tem nada, nada que desvie o nosso foco da atenção de Jesus Cristo e do nosso Deus. É necessário muitas vezes a gente sair de onde a gente está, do lamaçal do pecado onde a gente está, onde tudo influencia na nossa vida, para a gente ir para um canto isolado, para pensar somente no nosso Deus, Jesus Cristo. Porque o mundo, ele faz de tudo para tirar a nossa atenção. Faz de tudo. De tudo mesmo. É internet, é redes sociais, é jornal, é festas, enfim. Uma infinidade de coisas que faz a gente perder o foco. Se o caso a gente for cristão. Tudo. Não se afaste do Egito. A gente viu aqui, né, que primeiro, Faraó falou que vocês podem oferecer sacrifício, mas vocês não devem sair. Mas agora em Êxodo capítulo 8, passem mais uma vez as páginas, verso 28, diz o seguinte: então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus do deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. E orem então. Só até aqui, só um ponto. Beleza, vocês podem oferecer sacrifício de vocês, mas há uma curta distância daqui onde eu fico. O que isso quer dizer? Quando a gente se afasta do pecado, mas de uma distância curta, quando a gente muitas vezes pode cair em tentação, às vezes é melhor para mim voltar para aquele lugar onde eu estou, porque lá eu vou me sentir melhor. Deu para entender? Quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, oferece sacrifício, no caso aqui trazendo para a gente, quando a gente adora o nosso Criador, Satanás, como a gente viu, né? Existe um grande conflito. Satanás faz de tudo para fazer com que a gente peque, para você se sentir culpado onde você está e fazer você querer voltar para o lugar onde você estava. Que lá é bom para mim, lá é bom, né? Entre aspas. É bom ficar lá, na minha zona de conforto, onde eu não tenho responsabilidade de nada, onde eu não preciso agradar a Deus necessariamente. Agradando a mim, tá show de bola. Uma religião moderada é tão proveitosa quanto nenhuma religião. Isso é C.S. Lewis, né? Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que por sinal é um belíssimo livro, quem puder adquirir, show de bola. O que quer dizer? Se eu tiver uma religião que eu estou livre de obrigação de fazer qualquer coisa para Jesus Cristo, é melhor você não ter do que você ter. Porque Satanás ele se agrada daquele cristão que é meia boca ali. Ele agrada a Deus em alguns sentidos, mas em outros não. E Jesus, ele tem uma forma de penetrar no nosso coração que ele requer de você 100%. Claro que você vai pecar em algum momento. Eu vou pecar em algum momento. Mas a graça de Jesus Cristo é mais que necessária para a gente. A graça de Jesus Cristo, ela cobre qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo. Desde o maior ao menor. Muitas vezes a gente pode classificar, né, as classes de pecado. Eu concordo com isso. Porque existem tipos de punição para esse tipo de pecado. Então eu acredito em graus de pecado, sim. Mas todos eles levam à morte. Aí entra o quê? A graça de Jesus Cristo na nossa vida. A segunda proposta de Faraó é tentadora. Contudo, ainda mais perigosa. Tudo bem, podem adorar a este Deus. Pode até sair daqui, mas não afaste-se do Egito. Fica a uma distância que a qualquer momento vocês possam voltar, que eu acabei de falar.
Acontece que se você não se afastar do Egito, quando a coisa apertar, esta pode ser exatamente a sua rota de fuga. Você pode ter saudade da escravidão e pode colocar tudo a perder. É por isso que Deus orienta Moisés a não aceitar esta condição. Ele diz, não, o meu povo não vai sair desse tipo meu povo não vai ser liberado nesse tipo de condição que você colocou. Eu quero um povo que me adore 100%, como eu falei. Esse tipo de adoração, como é que funciona esse tipo de adoração? Oração da Bíblia, oração a Cristo, estudo da Palavra de Deus, e todos os dias ali, você andando com Ele, conversando como se fosse um amigo. Como seu melhor amigo, como você tem, todos têm um melhor amigo. Jesus quer que a gente faça dele o seu melhor amigo. Agora vamos para o terceiro estágio. Não leve a sua família. Êxodo capítulo 10. Vamos passar aí mais umas páginas. Êxodo capítulo 10, verso 8 a 11. Diz o seguinte: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: Vão e adore o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber, quem são os que irão? Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Traduzindo, né? Faraó perguntou: vocês podem ir, mas o que é que vocês querem levar? Aí Moisés falou, né? As pessoas. Resumindo aqui, todo mundo, né? Todo mundo tinha que sair do Egito e ir lá para o deserto prestar um culto a Deus. Vamos continuar no verso 10. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Ele disse: não é bem assim não. Vocês não vão levar qualquer pessoa, todo mundo. Vocês podem levar a família de vocês. E no verso 11, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem ao Senhor. Somente os homens poderiam sair e adorar ao Senhor. O que isso quer dizer, somente os homens? Naquele tempo, como eu falei, né, exigia muito esforço, né, para ajudar o faraó e o seu palácio. E naquele período, a força bruta era sinal de recursos, né, de você ganhar bem naquele período. Traduzindo, se os homens ficassem e as mulheres forem, quem iria sustentar a família? Se os homens tinham ficado lá no palácio. E é exatamente isso que Satanás faz hoje em dia na nossa vida. Tenta separar a família. E a gente sabe que lá na criação, Jesus, ele deu prioridade a quem? A família e o sábado. E é exatamente isso que Satanás quer hoje, separar a família. Existem muitos casais que fazem o culto de manhã cedo, que leem a palavra, que se dedicam realmente na vida de serviço. Mas a grande maioria, infelizmente, não faz isso. Então, muitas vezes acontece o quê? A quebra, né, de matrimônio, por conta de que as pessoas não colocam Deus em primeiro lugar, infelizmente. Isso aconteceu no passado, como a gente viu, e acontece hoje em dia. É só você ir na internet e pesquisar a taxa de separação. Tem aos montes. Incrivelmente, as coisas não mudaram hoje. O inimigo de nossas almas deseja ansiosamente que abandonemos e deixemos a nossa família para trás em questões de adoração. Assim, muitos estão abandonando nossa família. Não priorizam o culto familiar, economizam na lição da escola sabatina, não investem na espiritualidade na sua casa. A estes é bom lembrar o que Paulo falou em 1 Timóteo 5,8. A gente não vai abrir, eu vou só ler aqui, depois vocês podem conferir em casa. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha aí, comparado ao descrente. Se a gente não priorizar a nossa casa, a nossa família.
Isso aqui é muito importante para a gente, mas esse aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo que lutou incessantemente para pegar a palavra de Deus. E morreu como mártir, né? Pregando a palavra. No período bem antigo, muitas vezes, quando os cristãos eram perseguidos, eles faziam seu culto nas cavernas, nas montanhas. E hoje a gente tem tanta facilidade, né, nas nossas casas, a gente não é mais perseguido. Muitas vezes a gente negligencia, né, o trabalho de Cristo. Eu falo por mim. Porque pense numa coisa que é difícil, você seguir a Jesus Cristo nos dias de hoje. É muito complicado, é difícil. Somente pela graça de Jesus. Porque Satanás, ele anda ali como leão, né? Como a Bíblia fala. Em derredor. Se é em derredor, é porque a gente está o quê? No centro. Ele está ali a todo momento olhando para a gente. A gente está sempre na luneta, né? Na mira. Se a gente bobear, é por isso que fala da armadura. Porque se ele atirar, a gente está com a armadura de Cristo, né? Cristo é o quê? A palavra de Deus, a oração, todos os dias. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. Isso é a mensagem aos jovens, né? Ellen White que fala. Ele diz: se existisse religião nas suas casas, domésticas das suas casas, mais poder haveria na igreja. Ou seja, o culto fora da igreja. Para isso nós temos o quê? Os pequenos grupos. Temos os pequenos grupos justamente com essa intenção, né, de fazer as famílias poderosas, mais ricas no Espírito Santo. Vai passar. Adoração é algo que deve ser feito em família, como a gente já falou, né? Agora vamos para o quarto estágio. A gente já viu aqui, né, 3 estágios, agora a gente vai para o quarto. Para você ver como Satanás é sarcástico e como Deus sempre tem uma alternativa para fazer com que a gente siga ele. Ele sempre quer pegar a nossa mão. Muita gente solta, mas sempre ele vai atrás da gente. A gente sempre corre, a gente sempre foge. Êxodo capítulo 10, verso 24. Diz o seguinte: então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fique somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Ah, beleza, pode ir todo mundo. Pode ir os homens, pode ir as crianças, pode ir os velhos, os mais jovens, mas os seus bens ficam aqui. Ficam comigo. As ovelhas, o gado, tudo. Tudo de valor que vocês têm, vocês deixem aqui. O que isso quer dizer? Naquele período e hoje em dia, muitas pessoas elas eram escravas do seu próprio bem. Elas tinham seus bens como uma forma de adoração. O que seria para a gente hoje em dia? Pode ser o celular, pode ser uma televisão, pode ser uma novela que eu assisto, um jogo que eu assisto. Isso pode ser o nosso ídolo. Reflita e veja em que pedra você está tropeçando. Eu refleti demais. Isso aqui foi como se eu tivesse levado uma tapa na cara. Na verdade, não, vários. Porque aqui mexe diretamente com a nossa adoração ao nosso Criador e o nosso Redentor. É para a gente refletir. Jesus, ele é muito incrível, sabe? Porque mesmo a gente fazendo tudo de errado, ele dá uma chance. Uma não, várias, né? 1, 2, 3, várias chances. Deus, ego, né? Muitas vezes a gente pode colocar o nosso ego como nosso próprio Deus. Eu quero, eu faço, eu sou assim, é o meu jeito. Quem é seguidor de Cristo não pode falar essa palavra, não pode falar essa frase. É o meu jeito, eu sou assim, não. Porque para começar, o nosso corpo é dele, não é nem nosso. Então já começa por aí. Que nós sabemos que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Então a partir desse momento que eu torno conhecedor disso, a gente já sabe que nós não mandamos o nosso próprio corpo. Nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele pede, né? Sede meus imitadores ou meus seguidores. Se ele quer que a gente imite ele, é porque realmente ele quer.
filósofo russo, primeiramente, né, o outro verso, Provérbios 3, verso 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Traduzindo, tudo aquilo que você tem, você honre a Deus com aquilo que você tem. Tudo. E não deixe que isso transforme, não deixe que esse bem que você tem transforme-se em um ídolo para você. Pronto, transformando aqui em miúdos, né? Passei. Ninguém saiu do Egito completamente enquanto não honraram o nosso Senhor com os seus recursos financeiros. Não, eu acabei de falar, né? Tudo aquilo que a gente tem deve servir de alguma forma para a gente adorar ao nosso Criador. Seja ele, tudo aquilo que eu falei, seja ele com o celular, com a televisão, com a novela, com o dinheiro que eu tenho, com os bens que eu tenho, tudo aquilo deve ser usado em prol da adoração de Jesus Cristo. A liberdade nos concede uma nova mente. Esse é o tema, né, da Semana Jovem. Novamente. Como eu falei, né, tudo aquilo que a gente procurou fazer, incrementar a igreja, convidar, vocês são as pessoas especiais para Jesus Cristo. Nada que a gente fez aqui foi pensando em nós mesmos. Nada. Foi tudo pensando em vocês. Vocês são as estrelas dessa semana jovem. Jesus tem um plano especial para vocês. Às vezes pode até parecer meio clichê, né? Mas não é, realmente é verdade isso. Cada pessoa que está aqui, Deus tem um plano especial para vocês. E eu termino aqui com um apelo. Se por alguma razão você se encontra hoje em qualquer dos estados descritos nesta mensagem, se você ainda permanece no Egito ou não se afastou dele, se você tem negligenciado a sua família ou não tem honrado a Deus com os seus recursos, é hora de reavaliar e aceitar a liberdade que Cristo oferece. Se você quer se libertar do poder do príncipe deste mundo, que já foi julgado, decida hoje atravessar o oceano de dificuldades ao lado do seu Salvador. Como foi falado aqui, né? Existem 4 estágios, a gente viu aqui os estágios que teve. Adoração a Cristo, né? Você ficar longe, muito distante de Jesus Cristo. E existem os outros 2 que a gente acabou de falar. E Jesus, ele tem uma forma de nos buscar em qualquer lugar que a gente fica assim, muitas vezes intrigado, porque a gente muitas vezes pode estar no fundo do poço, às vezes até na sombra, né, no fundo do poço, a gente fica tão na pior. Mas Jesus, ele sempre joga uma corda pra gente. Sempre. E o nosso trabalho é apenas o quê? Segurar essa corda. A gente vive num grande conflito, né, como a gente acabou de ver. E isso não é brincadeira. Muitas vezes a gente pode esquecer desse grande conflito, porque Satanás, todos os dias ele luta para assumir o controle da sua mente. Todos os dias. E Jesus está ali também, todos os dias, querendo buscar, querendo estar no controle da sua mente. Quer você ser controlado por Jesus Cristo? Então eu peço que vocês reflitam na letra dessa canção. Viver na tarde
chorei ao ver você, tão cheio de sonhos, mas cego sem ver. Tentei explicar, você não quis me ouvir. Por duvidar de seu pai, e se tornou um escravo do mal. Tinha vida e tornou-se um mortal. Mas mesmo assim eu lhe amei, o meu filho entreguei, pra lhe dar liberdade outra vez. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre e correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre e correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. A verdadeira liberdade só encontramos em Cristo Jesus, amém? Irmãos, sabe como foi que terminou essa história de Faraó e Moisés? Terminou depois de 10 pragas assolarem a terra do Egito, para depois, então, Faraó libertar o povo. Eles foram libertos, foram para o deserto e realmente prestaram culto a Deus. Não espere cair 10 pragas na sua vida para somente você ser liberto depois. Decida agora prestar o culto a Deus. Da mesma maneira que eles foram libertos e prestaram o culto, hoje a gente pode ser liberto e pode também prestar o culto ao nosso Deus. Vai chegar um momento que não vai existir mais morte, nem pranto, nem dor, nem terra e nem céu. E a gente vai poder exclusivamente adorar nosso Criador lá no céu. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, por ouvir a Tua palavra e saber que o Senhor sempre se incomoda, se interessa pela gente. Muitas vezes a gente pode ser teimoso e soltar a Tua mão e andar por esse mundo, prestar culto a outros deuses, fazer abominações, mas o Senhor sempre nos dá uma nova chance e ainda pega na nossa mão e diz: meu filho, esse é o caminho, andai por ele. Grandioso Pai, eu te peço perdão, Senhor Deus, por cada pecado que nós viemos a cometer. Que o Senhor possa nos dar um novo coração, coração de carne, a qual a gente sempre se entristece quando a gente pode pecar, quando a gente peca, e que a gente sempre possa pedir perdão a Ti, Senhor Deus. Não permita que Satanás ele induza a nossa mente a permanecer no erro. Que a gente sempre possa pedir a Ti força e ajuda no momento da dificuldade. Santíssimo Deus, que o Senhor possa libertar nossa mente, nossos corações, para que a gente possa prestar um culto a Ti, Senhor Deus, um culto de todo o coração. Fica com a gente, nos abençoa, nos dá um restante de noite na Tua presença e que a gente possa sentir, Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar a vir à Tua casa amanhã para ouvir mais da Tua palavra. Senhor Deus, nos abençoa. É isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.